Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente no canal. Meus amigos, uma boa sexta-feira para todos aí, certo? Final de semana se aproximando. E hoje, como prometido, né, estarei lançando aqui a parte 6, né, da nossa série Tormenta Eterna Não Existe, certo? Bom, tô gostando de fazer essa série, tá bacana. Deixem o feedback de vocês aí nos comentários, se vocês estiverem gostando. Curtindo, tá? Deixem seu like, como sempre, muito obrigado a todos aí por estar sempre comparecendo aqui nos vídeos. Muito obrigado pela sua presença, certo? Pois bem, então vamos lá. Vamos partir aqui para os versículos, né? Hoje a gente vai terminar de conferir os versículos, certo? E aí algumas dúvidas nossas vão ser tiradas aqui. Bom, seguinte então. Aqui a gente tem a definição abrangente, tá? A gente vai sair dessa definição abrangente, a gente vai avançar aqui nos estudos, calma. Mas primeiro a gente vai terminar nesse vídeo aqui a parte 6 de conferir os versículos. Ontem na parte 5 a gente conferiu esses versículos aqui, ó. Então tá aqui, definição abrangente. Os justos ressuscitam com corpos imortais e incorruptíveis, tomam parte na árvore da vida reservada aos salvos no paraíso. Então tá aqui os versículos que a gente conferiu ontem, Apocalipse, capítulo 22, do 2 ao 14, e capítulo 2, 7. Né? Mesmo Apocalipse. Então, vivendo assim eternamente. Então, os ímpios, eles também ressuscitam, porém sem corpos incorruptíveis e imortais como os justos, para que possam viver eternamente também em algum lugar. Aí, segundo esses versículos aqui, eles pagam no Guiena de acordo com suas obras, né? Então tá aqui, ó, todos esses versículos aqui. E por fim são completamente eliminados. Agora a gente vai partir para os versículos que dão subsídio, né, a esse pensamento de que eles serão completamente eliminados, como está aqui nessa parte da definição abrangente, tá? Vamos conferir aqui os versículos um por um, vários versículos, para a gente ver que não sou eu que estou falando nada, é a escritura, é a Bíblia é a verdade. Eu quero mostrar para vocês que é a Bíblia que tem a razão e é a verdade. Eu não quero pegar os versículos para mostrar que eu estou certo, não, é o contrário. Eu quero pegar os versículos para mostrar que a Bíblia está correta no que ela diz. Eu não sou ninguém perto da Bíblia, certo? Pois bem, então vamos lá. Bom, então vamos lá. Provérbios capítulo 10, versículo 25 diz: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Você está percebendo a distinção? Enquanto o ímpio não existe mais, o justo ele vai permanecer para sempre, certo? É o que a Bíblia está dizendo aqui, é algo que eu estava falando nos últimos vídeos, certo? Pois bem. Ó, Salmos capítulo 37, versículo 22 diz: aqueles que o Criador, né, o Senhor, abençoa, receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão o quê? Eliminados. Eles não estarão sofrendo, sendo atormentados eternamente num processo constante de morte eterna, não. A morte eterna é definitiva, vai ser eliminado e pum, acabou. Essa é a segunda morte no lago de fogo, ok? Agora, Salmos 37, 9, ó. Capítulo 37, versículo 9. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Ou seja, versículo semelhante ao anterior, certo? Bom, ó, 2 Pedro capítulo 2, dos versículos 6 ao 9, diz: e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Ou seja, Sodoma e Gomorra é um exemplo para quem vive impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Criador livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ou seja, o castigo é pagar, né, segundo as suas obras lá no Guiena, e depois serem eliminados no lago de fogo. Então, Sodoma e Gomorra é um exemplo perfeito. Pergunta: o Criador destruiu Sodoma e Gomorra de primeira, mandando fogo do céu, ou Sodoma e Gomorra está num processo eterno de punição? E aí, a pergunta que eu jogo no ar. Então, Sodoma e Gomorra foi destruída de uma maneira rápida, objetiva e de uma maneira definitiva. Eles não estão até hoje lá sofrendo, sendo punidos, percebe? Então o mesmo se aplica aos ímpios, certo? Ó, Salmos capítulo 37, versículo 10 diz: um pouco de tempo
e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Por que não serão encontrados? Porque eles vão deixar de existir, serão eliminados. Vocês percebem? Eles não estarão sofrendo, porque se eles estivessem sofrendo, se eles fossem sofrer eternamente, eles ainda estariam existindo em algum lugar da existência, do universo, mas sofrendo, mas ainda existiriam, certo? Ó, Salmos 37, versículo 38. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Tá entendendo? Ou seja, esses textos estão deixando muito bem claro essa questão, esse pensamento. E calma que não acabou não. Tem muito mais versículo ainda, certo? A gente vai conferir todos. Salmos 34, 21 diz, né? A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos, certo? Salmos capítulo 34, então versículo 21, né? Mais um versículo. Salmos capítulo 37, ou seja, em Salmos 37 tem muitos versículos que falam sobre isso. Ó, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Criador serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça vão se desfazer, né? Versículo 20. Agora em Salmo 94, 23 diz: o Criador fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O nosso Deus, né, o Senhor nosso Deus, os destruirá. Mais um versículo. Salmos capítulo 104, versículo 35 diz: desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Todo-Poderoso, louvai ao Senhor. Certo? Salmos 145, versículo 20, ó. O Senhor, né, no caso o Criador, guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão que? Destruídos. Provérbios, capítulo 1, versículo 29 diz: visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Criador. Ou seja, porque eles desprezaram o conhecimento e recusaram o temor, serão destruídos, certo? Isaías capítulo 5, versículos 23 e 24 diz: dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça, por isso como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Criador dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Isaías capítulo 11, versículo 4 diz: mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, certo? Obadias capítulo 1, versículo 16: assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo nome, diz o versículo, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim e serão como se nunca tivessem o que? Existido. Cadê o pessoal aí, os imortalistas que dizem que a alma é imortal e que vai haver ímpios ou pessoas sendo atormentadas pelos séculos dos séculos num lago de fogo físico, almas incorpóreas? Cadê? Explica aí esses versículos aqui que eu tô lendo. Pois é, né? Missão difícil. Malaquias capítulo 4, versículos 1 ao 3 diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, de sorte que lhes não deixara nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, né, o Criador. Então, eles se farão cinzas abaixo dos pés dos justos, daqueles que temem ao Criador. Então, preste bem atenção em todos esses versículos. Lucas capítulo 17, versículos de 26 ao 29 diz: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. É uma tipologia, Sodoma e Gomorra, uma tipologia do que vai acontecer com os ímpios.
Romanos capítulo 8, versículo 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, né? Se viver segundo a carne, você morrerá, mas é a morte da alma, não a morte física. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo... agora eu esqueci, peraí. Capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, né? E de modo nenhum escaparão. É o capítulo 5, versículo 3 de 1 Tessalonicenses. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o que? A morte. Certo? Agora, o último versículo para fechar, Apocalipse capítulo 20, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E do Criador desceu fogo do céu e os devorou, consumiram. Bom, o fogo, né, que desceu do céu, então os consumiu, certo? Bom, então é isso, tá? A gente continua no próximo vídeo, a parte 7. Então todos esses versículos aí, né, eu decidi acompanhar junto com vocês aqui nos vídeos para mostrar para vocês que o que eu tô falando aqui é baseado na Bíblia. Não é a Bíblia que tá me dando razão, é eu que tô dando razão às Escrituras. É eu que tô mostrando que a palavra do Criador tá certa. Agora, cabe você aceitar ou não. Mas se você se diz leitor da Bíblia e seguidor da Bíblia, você deveria, no mínimo, investigar essa questão, né? No mínimo, desconfiar e parar para se perguntar sobre tudo isso. Então, eu quero ver o pessoal imortalistas que defendem essa ideia de tormento eterno no inferno, no lago de fogo, e as pessoas acabou de morrer já vai pro inferno, o outro cara que morreu ali já vai pro céu, por um pré-céu. Expliquem. Quero ver agora a explicação que vocês vão dar perante todos esses versículos bíblicos aqui que eu mostrei nesse vídeo, certo? Espero que o pessoal aqui do canal todos tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado por tudo. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.